Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer uma reação à leitura. Então ele vai servir para todos os relatórios da sua pasta de líder, líder master avançado, líder de aventureiros, líder jovem. Por quê? O que é reação à leitura? É um resumo? Não. Reação à leitura é diferente do resumo. Você não vai ler o livro e resumir em 1 ou 2 páginas tudo o que aconteceu no livro. Não. Na reação à leitura, você vai colocar o que você entendeu, o que te chamou a atenção, quais são os aspectos do livro que mais te surpreenderam, o que você não gostou. Uma reação à leitura é mais isso. Então, assim, as reações que pede nas pastas de líder não são resumos, são reação à leitura. Então esse vídeo ele vai servir para todas as classes de liderança, tá bom? Mas como fazer? Então é o seguinte, eu tenho aqui um modelo que é a reação à leitura que eu fiz para o livro Grande Conflito da pasta de líder master avançado de desbravadores que eu estou fazendo. E aí como que faz? Então vamos lá, primeira coisa, você tem que ler o livro. Não adianta fugir disso, tá, gente? Então, se você precisa ler ainda algum livro para as pastas de líder, a maioria dos livros nós já temos o áudio aqui no nosso canal. Então, você pode ouvir o áudio ou você pega o livro físico e lê, tá? Essa é a parte mais importante. Uma dica que eu dou: quando eu leio o livro, eu pego e vou anotando. Então, os meus livros eles são todos sublinhados. Então, olha só, o livro Salvação e Serviço tá todo sublinhado. E o Grande Conflito, os outros livros que eu preciso fazer reação, eles são sublinhados. Então, pega uma caneta e vai sublinhando. Se o livro é seu, tá bom? Se ele não for seu, o que você pode fazer? Pega uma folha, pega o Word e vai anotando as frases que você mais gostou, as citações. Então, faz a leitura do livro e aí você anota as frases, as citações que você mais achou interessante do livro. Depois, a gente vai começar então a reação à leitura. Como que a gente começa? Vem comigo. Então, olha só, aqui a gente tem minha reação. Como que eu começo? O primeiro parágrafo, gente, você, começa, com a introdução. Então, você fala lá sobre o livro, o nome do autor, entendeu? O assunto do livro. Então, você escreve ali umas 5, 6 linhas, de introdução. Então, você fala que o livro, no meu caso, eu coloquei o livro Grande Conflito, da autora Ellen White, é um dos livros mais vendidos e traduzidos do mundo, e ele foi escolhido para o Impacto Esperança, e desde então entregamos o livro para muitas pessoas. Depois, você pode começar já introduzindo a sua reação. Então, você pode começar falando se você já leu esse livro alguma vez, em algum momento da sua vida, se essa foi a primeira vez que você leu. Então, você fala. Então, vamos supor, sobre o livro Mensagem aos Jovens. A leitura desse livro foi a primeira vez que eu li, eu tinha 15 anos, agora com 20 estou lendo de novo para cumprir a pasta, ou nunca havia lido esse livro, comecei a ler por conta da pasta de líder e agora achei interessante os assuntos. Então aí você vai colocar. Então você coloca mais umas 5, 6 linhas, depois vamos entrar na parte do grosso. Então o que você vai fazer? Você vai olhar as frases lá, as citações que você gostou, que você anotou, aí você escolhe lá 1 ou 2 citações ou frases e começa. Então, por exemplo, aqui no meu caso, aqui no final já, eu coloquei assim, algo que me chamou a atenção. Então você começa, algo que me chamou a atenção, logo no início do livro, foi no capítulo tal, na página tal, a seguinte citação. Aí você coloca a citação. Aí depois que você coloca a citação, no próximo parágrafo, o que você faz? Você vai explicar por que você achou essa citação interessante, por que você achou que essa frase te marcou. Então, por exemplo, olha só no Grande Conflito o que eu fiz.
Algo que me chamou a atenção logo no início do livro foi sobre a inspiração da Bíblia. Estudamos isso na classe bíblica e estudos bíblicos, mas sempre fiquei pensando nos 4 evangelhos, porque apesar de falarem do mesmo tema e contarem a mesma história, eles são tão distintos. Logo no capítulo 1, isso é explicado da seguinte forma. Aí eu coloquei a citação que eu gostei. Os diferentes autores expõem a verdade em seus variados aspectos. Um autor se impressiona mais fortemente com um determinado aspecto do assunto e compreende o ponto relacionado à sua experiência. Outro se identifica com um aspecto diferente. Sob a orientação do Espírito Santo, cada um apresenta aquilo que impressionou sua mente com mais força. Coloquei a citação, agora o próximo parágrafo, o que eu vou fazer? Eu vou explicar porque eu gostei dessa citação, porque ela me chamou a atenção, se eu concordo ou não. Então olha só o que eu coloquei. Achei isso bem interessante, pois é o mesmo que acontece numa reação à leitura. Para cumprir esse requisito da pasta, eu e meu esposo lemos o livro juntos, mas ao fazermos nossa reação, cada um vai escrever o que mais lhe chamou a atenção, o que aprendeu ou impactou sua vida. Dessa forma, apesar de termos lido o mesmo livro, nossos textos serão diferentes, apesar da essência ser a mesma. Entendeu? Eu coloquei a citação que eu gostei e expliquei se eu gostei, se eu concordo ou não, entendeu? O que essa citação traz para minha vida? É isso que é importante na reação à leitura. O que a leitura desse livro vai trazer de importante para sua vida? A maioria das reações à leitura pede 2 páginas. Algumas pedem 4, mas assim, faça 2 páginas, faça as 4 páginas que peça, faça certinho. Tem muitas citações no livro, você vai ver que você não vai conseguir usar todas, mas aí você vai fazendo assim. Aí, por exemplo, como que você encaixa outra citação? Você vai colocar outro ponto que me chamou a atenção. Em um próximo capítulo, achei interessante que o autor falou tal coisa. Aí você coloca a citação no próximo parágrafo. Eu achei interessante isso porque eu concordo ou porque eu não concordo. Eu acho que poderia ser de tal jeito. Você vai escrever a sua reação conforme as frases e citações que você achou interessante. No final do texto, o que a gente coloca? A gente pode colocar: gostei bastante da leitura desse livro, o livro me chamou a atenção por isso, recomendo a leitura desse livro. Por exemplo, no Grande Conflito, o que eu fiz? Coloquei o seguinte: me emocionei bastante com o final do livro e com a leitura em geral. Sei que tenho muitas coisas a melhorar em minha caminhada cristã e desejo me colocar à disposição de Cristo e não ter o fim dos apoiadores de Satanás. Pronto. Então, para uma reação à leitura, o que você precisa fazer? Primeiro ponto, tem que ler o livro. Segundo ponto, anotar. Anota todas as passagens, as citações, as frases que você achou interessante. Aí você vai fazer a sua introdução. Você vai falar se você já leu o livro ou não, o nome do autor. Você vai colocar lá o assunto geral no primeiro parágrafo. Depois, o que você vai fazer? Você vai escrever os próximos parágrafos falando sobre o que você achou interessante no livro. Então, você pode colocar logo no início, no capítulo 2, eu gostei de tal coisa, coloca a frase e explica. Aí, você vai escrevendo assim a sua reação. Você pode falar assim: o livro citou tal pessoa, que nem, por exemplo, no Grande Conflito, eu falei que o livro citou o autor John Bunyan, que ele escreveu O Peregrino, e que ele estava na prisão, ele sofreu perseguição religiosa, né? E aí eu falei que, assim, John Bunyan, apesar de ter sofrido perseguição religiosa e o livro Grande Conflito relatar, né, a história dele, é muito interessante porque o livro O Peregrino, ele ajudou na minha caminhada cristã. Então, assim, você pode citar coisas que o livro fala que motivou a sua vida, que influenciou na sua vida. E aí você vai fazendo assim, os capítulos, coloca a citação, coloca, né, a passagem, e aí você explica e vai indo assim, e aí no final você fala se você gostou ou não da leitura, se você recomenda, por que esse livro é importante para sua vida e tudo mais. Lembrando sempre, né, de escrever os parágrafos, pelo menos 5 linhas, de 5 a 10 linhas cada parágrafo.
Faça, né, no tamanho certinho para sua pasta não voltar, tá bom? E aí escreva a quantidade mínima de páginas, pelo menos, mas eu sei que vocês vão conseguir escrever muito mais agora com essas dicas. E aí, reação à leitura concluída. E lembre-se sempre, reação não é resumo, tá bom? E aí, se você quiser mais dicas, é só continuar assistindo nossos vídeos, tá bom? Tchau, pessoal!